Dentro do assunto anemias carenciais, a primeira anemia de relevância é a anemia ferropriva. A anemia ferropriva é o tipo mais comum de anemia e normalmente é a consequência final de uma deficiência de ferro, porque devido ao metabolismo e à dinâmica do metabolismo do ferro, ela só vai aparecer como uma anemia instalada depois que os estoques de ferro estiverem extintos. É considerado um problema de saúde pública, sendo que até 51% das crianças de 0 a 4 anos dos países em desenvolvimento têm anemia ferropriva e calcula-se que mais de 500 mil de pessoas no mundo inteiro apresentam deficiência de ferro. Esse gráfico mostra a prevalência de anemias em grávidas. No mundo, a gente vê a alta prevalência de anemia em praticamente todos os países do mundo, sendo muito importante as taxas nos países da África e da Ásia. Mas, mesmo naqueles países que não estão em vermelho mais intenso, a gente nota que existe pelo menos uma quantidade moderada de casos. Estima-se, entre 0 e 6 meses, de cerca de 30% das crianças apresentam anemia ferropriva. Entre 6 e 24 meses, isso sobe para em torno de 60% a 70%, e entre 24 e 60 meses, fica ali em torno de 25% a 37%. Ou seja, a gente tem realmente uma prevalência bem alta de anemia nessa faixa etária, e isso não está reduzindo, pelo contrário, isso parece estar aumentando. O metabolismo do ferro se baseia na sua absorção, distribuição e excreção. A absorção do ferro, ela acontece pelas células do intestino, onde esse ferro pode entrar no nosso organismo na forma ferrosa, que é o ferro mais 2. O ferro dos alimentos, ele é um ferro na forma férrica. Passando pelo estômago, esse ferro vai ser transformado para a forma ferrosa pelo pH ácido dessa região, sendo, portanto, capaz de ser absorvido. Outra forma de absorção do ferro é através da sua ligação com a proteína M. Então, a proteína M está nos tecidos, nos músculos e na hemoglobina. Então, o ferro da carne, ele entra no nosso organismo de forma complexa, já acoplado dentro do M, sem necessidade de processamento, e é uma forma bem adequada do nosso organismo conseguir esse ferro. Entrando ali na célula intestinal epitelial, o ferro vai ser transformado em ferritina e fica aqui a forma de depósito, ou ele vai entrar no nosso organismo através de uma molécula que chama ferriportina. O ferro, então, vai ser transportado pela transferrina, e essa ligação ferro-transferrina é que vai permitir a liberação desse ferro para as células, que em geral são macrófagos. No macrófago, o ferro também é convertido em ferritina. Quando há necessidade de uso, então vão liberar esse ferro para ser transportado novamente pela transferrina. Aqui mostrando que o ferro, então, entra no nosso organismo pela célula intestinal, é absorvido, e ele vai para os tecidos para formar a mioglobina, ou ele vai para a hemácia, predominantemente. E essa hemácia, então, ela vai circular ali por 120 dias. Quando ela estiver velha, ela vai ser resgatada ou retirada da circulação pelo baço, e esse ferro vai ser reaproveitado, fazendo estoque principalmente no fígado. Quando houver necessidade, esse fígado libera o ferro, que vai, então, para a medula óssea, onde vai participar dos mecanismos de eritropoese. Então, quando é que vai acontecer essa anemia ferropriva, né? Quando a gente tem aqui uma situação de anemia por deficiência de ferro, a gente tem que pensar nessa fisiologia do ferro. Então, ou houve uma redução da oferta, ou houve uma redução na absorção, ou uma redução no estoque. Como que isso acontece? Como que se perde o estoque de ferro? Se as nossas hemácias são predominantemente reaproveitadas, a perda desse ferro pode acontecer por perdas naturais, seja ele por descamação das células do intestino, ou por necessidades e condições mórbidas. Por exemplo, quando o paciente está tendo sangramento. Uma outra situação é o aumento da demanda de ferro, que acontece, por exemplo, numa mulher que está gestante. Então, dentro das causas, a gente pode ter dieta pobre em ferro, que não é a principal, o aumento da necessidade de ferro, que acontece, por exemplo, no crescimento, ou seja, na infância e na gravidez, e o aumento da perda do ferro, que é o que acontece no sangramento e no parasitismo. Portanto, crianças, adolescentes e mulheres em idade fértil estão sob maior risco de desenvolver anemia ferropriva. Quando é que você tem estoque reduzido? Por exemplo, na prematuridade, no baixo peso, na gemelaridade, quando ocorre ligadura precoce do cordão, impedindo um retorno de sangue do cordão para o bebê. Uma oferta inadequada de dieta, mas aqui, lembrando que precisa ser algo bem intenso, pode, por exemplo, acontecer no desmame precoce, naquelas crianças que só tomam leite, que não comem mais nada, né, já estão na fase de introdução dos alimentos e ainda não estão comendo os outros alimentos, e quando houver baixa oferta ou baixa aceitação de ferro na forma M, que é a forma mais fácil de absorção. A absorção diminuída, ela pode acontecer na cloridria, na cirurgia gástrica e na doença celíaca. É muito raro uma pessoa sem outros problemas terem uma absorção reduzida do ferro. Alguns alimentos são inibidores da absorção, como fibra, chá, leite, principalmente pela competição com o cálcio e o café. E alguns medicamentos, como antiácidos, vão alterar o pH do estômago, e isso pode alterar aí a capacidade de transformação da forma férrica em forma ferrosa. Existe um aumento de demanda na infância,
por conta das perdas ao nascimento, pelas demandas do crescimento, eventualmente por dieta inadequada, como aquelas crianças que não aceitam o ferro na forma M, né, da carne, e eventuais perdas de sangue. Na gravidez, até 1.000 miligramas de ferro é perdido por gravidez. E na lactação, estima-se 0,5 a 1 miligrama de ferro por dia. A principal causa de deficiência de ferro é sangramento, né? E aí a gente tem que lembrar principalmente das neoplasias, das úlceras pépticas ou hérnias hiatais, que podem fazer pequenas perdas de sangue por dia, e isso no decorrer de meses ou de anos leva a uma redução dos estoques. Doença diverticular, quando apresenta sangramento. Divertículo de Merkel também pode apresentar sangramento. Retocolite ulcerativa, porque a inflamação também pode levar a pequenos sangramentos. E doença hemorroidária. Veja bem que algumas dessas situações aqui, o paciente pode não dizer que está com sangramento intestinal. Porque a perda pode ser aguda, e aí vai ser visível, mas a perda pode ser uma perda crônica em pequena quantidade, e aí não vai ser tão visível. Tem que usar de exames, como pesquisa de sangue oculto nas fezes, para identificar, ou mesmo fazer o rastreamento com endoscopia digestiva alta e baixa à procura desse sangramento. Ainda dentro do sangramento gastrointestinal, a gente tem o uso de salicilatos, que pode levar a perda de 4,5 ml de sangue por dia, verminoses, até 0,2 ml por dia, tricuríase e intolerância ao leite em criança. Na mulher, o fluxo menstrual aumentado é uma causa importante, deve ser sempre considerada, sendo que a mulher perde 35 a 80 ml de sangue por mês. E sempre que houver essas alterações, é importante tratar a causa, como disfunções hormonais, miomas, eventual carcinoma de endométrio, polipose, a presença de dispositivo intrauterino pode aumentar o sangramento, gravidez extrauterina e alguns vasos sanguíneos lesados, principalmente com iatrogenia de cirurgias abdominais. Ainda dentro do aumento da perda de ferro, a gente tem a doação de sangue, hemoglobinúria, sangramento factício, hemorragia alveolar, pulmonar, que não é uma causa tão importante, mas em alguns pacientes pode se tornar algo relevante. Telangiectasia hemorrágica hereditária, onde isso que é bem difícil de encontrar, porque às vezes essas malformações podem não ser tão evidentes nos exames de endoscopia, e então é importante fazer endoscopia durante o sangramento, que vai se tornar mais evidente o local onde deve ser tratado, o tratamento é local. Desordem de hemostasia, insuficiência renal crônica em hemodiálise, pela perda oculta de sangue, as próprias perdas da hemodiálise, a tendência que esses pacientes tenham sangramento na insuficiência renal. Esses pacientes normalmente são submetidos a coleta frequente de sangue. Existe um aumento do consumo de ferro devido ao uso de eritropoetina para tratar esses pacientes, e pode haver uma redução de ferro na dieta e má absorção, principalmente pela interferência do alumínio, que acaba sendo um metal que pode estar aumentado nos pacientes em hemodiálise. Outra situação é a anemia do atleta. Apesar de a gente ter esse tanto de causa e relativamente ser fácil identificar a causa da anemia ferropriva, algumas vezes não é tão simples e a gente não consegue identificar. O que não se pode desistir é de tentar, porque algumas vezes você vai identificar a causa no decorrer do tempo, não vai ser em uma consulta. Com relação ao quadro clínico, sempre lembrar que a anemia ferropriva é uma manifestação tardia do balanço de ferro e é um sinal de uma outra doença. Como a instalação é insidiosa, os pacientes vão se acomodando à anemia com aqueles mecanismos de acomodação, o que provoca um atraso na procura de assistência médica, que pode chegar a 3 anos no homem e quase 2 anos na mulher. Dos pacientes com anemia ferropriva, 66% procuram um médico devido a sinais da própria anemia, como cansaço e dispneia, 16% por manifestações da doença de base e 21% procuram um médico porque foi encontrado uma alteração no hemograma na investigação de queixas não relacionadas à anemia. É sempre importante, então, considerar redução de crescimento em crianças como uma manifestação de anemia, fadiga, alterações no sistema neuromuscular, que são alterações cognitivas de comportamento, alteração da performance, né? O paciente queixa que ele conseguia fazer uma corrida e que progressivamente ele vem perdendo a capacidade de fazer essa corrida. Isso já pode ser um sinal de deficiência de ferro. Dificuldade de manter a temperatura corporal, em alguns casos pode se encontrar até um pseudotumor cerebral. Uma alteração que não é tão incomum são as alterações em sistemas epiteliais, e que tem relação com deficiência de ferro. Você pode ter baqueteamento, cauloníquia, na língua, dor, ausência de papilas e atrofia. Os lábios podem ter o quadro de estomatite angular, disfagia, acloridria e gastrite. Todas essas situações são relacionadas ou à própria deficiência de ferro nesses tecidos, ou às causas que vão provocar a deficiência de ferro. E que é bem comum, até 50% dos pacientes apresentam. Então, eu tenho diversos pacientes que identificaram que tinha alguma coisa errada, porque estava comendo arroz cru, tinha vontade de comer tijolo, de comer terra, né? Os pacientes, eles não costumam dar essa informação logo de cara, porque a maioria sente vergonha de falar que está querendo comer essas coisas, né? Mas isso é um sinal muito clássico de deficiência de ferro. Alterações do sistema esquelético, principalmente crianças, né, que precisam do ferro para o crescimento, e algumas anormalidades do sistema imune também podem ser percebidos. Com relação ao diagnóstico, obviamente tudo começa pela anamnese e exame físico, a identificação desses critérios que foram descritos aí no quadro clínico. Anemia, né, então a hemoglobina vai estar baixa, com quadro de hipocromia e microcitose. Esses dados são muito úteis, são muito
típicos de deficiência de ferro, mas eles não definem, é necessário comprovar a deficiência de ferro. Se o RDW for maior que 15%, a gente começa a achar que isso provavelmente é realmente uma deficiência de ferro. Porque a outra principal causa de anemia hipocrômica microcítica, que é a talassemia, as hemácias são todas do mesmo tamanho. Aqui as hemácias elas variam de tamanho porque a deficiência vai se instalando e à medida que a deficiência vai se instalando, as hemácias antigas são maiores e as hemácias mais novas são menores. Obviamente que em fases muito prolongadas, em situações muito prolongadas, esse RDW pode cair. A leucometria pode diminuir, mas isso é muito raro. De redução de linfócito T, pode ter redução da função de neutrófilos. Trombocitose não é tão incomum. Os pacientes podem ter até 1 milhão de plaquetas. Tanto é que quando você encontra anemia com trombocitose, é muito importante fazer o estoque de ferro. Muitas vezes isso se resolve rapidamente. E, normalmente, não há reticulocitose. Por quê? Porque é uma deficiência de produção. Então, você não tem produção aumentada na medula óssea para responder àquela anemia. A medula óssea não é um exame obrigatório, mas é o que a gente chama de gold standard. Então, aqueles casos em que você não encontra a causa de anemia, fazer o exame da medula e solicitar a coloração especial para ferro pode te ajudar a tirar a dúvida e, eventualmente, vai identificar um quadro de deficiência de ferro que não esteja tão clássico. Se uma deficiência de ferro estiver presente de forma moderada, você vai ter um aumento de eritropoese, que é o esperado numa anemia. Mas se a deficiência de ferro for muito importante, muito prolongada, não vai haver aumento, vai haver uma redução da eritropoese. O exame mais útil, com certeza, que é o que a gente mais utiliza para definir que a anemia é por deficiência de ferro, é a ferritina. Normalmente, quando ela está abaixo de 20 e 30, isso significa deficiência de ferro. Mas lembrar que a ferritina é uma proteína de resposta inflamatória, e ela vai estar aumentada em doenças hepáticas, insuficiência renal crônica, neoplasias, doenças inflamatórias, infecciosas agudas e crônicas. Então, uma ferritina normal aumentada num paciente com anemia não significa que o paciente não tem deficiência de ferro, não descarta a deficiência de ferro. Nesses casos, é importante fazer uma conta, que é a razão entre o ferro sérico e a capacidade total de ligação do ferro. Quando a gente usa o resultado de transferrina, é preciso fazer uma correção nessa conta, né? E isso que normalmente a gente pede para o laboratório, eles calculam, mas como eles nem sempre calculam, é importante. Ferro dividido por transferrina vezes 0,8. E isso vai dar pra gente a saturação. Por que não usar o ferro sérico sozinho, que é o que muitos fazem? Eu ainda recebo muito paciente que só fez ferro sérico e ferritina. Então, assim, o ferro sérico, ele varia muito. Varia da hora do dia que foi coletado, varia da condição de jejum desse paciente, varia com situações de ansiedade, de estresse, atividade. Então, como existe essa variação muito grande, se a gente fizer um cálculo na mesma amostra do ferro com transferrina, você vai conseguir refletir melhor como está o estoque de ferro desse paciente. Tá? Menor do que 20% sugere deficiência de ferro. Esse gráfico aqui ajuda a entender as diferentes fases e estágios da deficiência de ferro, onde inicialmente o paciente começa com uma deficiência de ferro que a gente chama de latente, onde o ferro medular já diminuiu, a ferritina ainda pode estar normal e você tem só um aumento da transferrina. Quando você já tem uma eritropoese deficiente em ferro, começa a cair essa saturação da transferrina, aumenta a 5-protoporfirina, já pode haver uma redução do VCM e um aumento progressivo do RDW. Nesse momento aqui já pode ter, além da intolerância ao exercício, que já aparecia lá na deficiência de ferro latente, o paciente já pode ter pica, que é aquela perversão do apetite. A anemia ferropriva instalada é onde já tem anemia, né? Você normalmente tem essa ferritina diminuída, com saturação de ferro diminuído, 5-protoporfirina aumentado, aqui VCM diminuído e RDW aumentado. E aqui já tem sintoma de anemia. Então, aqui a gente pode perceber que à medida em que você tem um aumento na prevalência de anemia, você também tem um aumento na prevalência de deficiência de ferro. E que quando uma região tem em torno de 40% de taxa de pacientes com anemia, você provavelmente vai ter 100% dessa população com deficiência de ferro. O diagnóstico diferencial, então, é de doença crônica, que é aquela anemia que acompanha qualquer processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico, com ferritina normal ou aumentada e transferrina baixa, mas em geral a hemoglobina está pouco alterada e é evidente a doença concomitante. A beta-talassemia menor, ou minor, né? Mas essa, normalmente, o paciente refere uma anemia desde a infância, que é microcítica com RDW normal. E a anemia sideroblástica adquirida ou hereditária, que é mais rara, nesse caso aqui vai ser importante fazer o exame da medula óssea. A ferritina pode estar aumentada, mas nem sempre vai estar. Lá na medula a gente encontra os sideroblastos em anel, pode ter trombocitopenia e neutropenia. Então, a deficiência de ferro pode acompanhar qualquer dessas condições. Então, você tem um paciente com beta-talassemia que vivia com hemoglobina ali em torno de 11 e chegou lá com 10, 9, é importante avaliar a deficiência de ferro, que pode estar concomitante. E pode também estar mascarada por outras condições. Então, pode ter deficiência de ferro num paciente com anemia hemolítica, né? Pode ter deficiência de ferro num paciente com deficiência de vitamina B12 ou folato. E aí o VCM pode ficar normal e não ficar tão evidentemente microcítico. Então, anemia, né, considerado menor que 12 em mulheres ou menor que 13 em homens. Normalmente, na anemia ferropriva, o VCM vai estar menor do que 80, o HCM menor que 26 e o CHCM menor que 32.
o RDW vai estar maior que 15% e vai ser detectado microcitose e hipocromia. Esse é o quadro clássico, não é obrigatório. Primeiro exame é a ferritina, se tiver diminuído, está feito o diagnóstico de anemia ferropriva. Se estiver normal, com saturação de transferrina baixo, está feito o diagnóstico de anemia ferropriva. Lembrar sempre que é importante investigar a causa. Como que a gente investiga a causa? Na mulher, a gente avalia primeiro os ciclos menstruais. Então, se houver uma evidência de aumento de perda, ou seja, é um ciclo que está durando mais do que 7 dias, ou é um ciclo com um volume muito aumentado de sangue, mais de 80 ml por dia, que a mulher, em geral, não vai dar essa informação para você em ml. Então, você tem que perguntar quantos absorventes está usando, está sujando a roupa, tem coágulo, né? Então, ter coágulo mais do que um dia é sinal de aumento de perda. Usar mais do que 6 absorventes normais é sinal de aumento de perda. Usar absorvente noturno é sinal de aumento de perda, né? Principalmente se precisa usar o absorvente noturno durante o dia. Então, isso é uma conversa que precisa acontecer com essa paciente para identificar como estão as perdas menstruais. Se a perda menstrual estiver aumentada, precisa fazer avaliação ginecológica, tratar a causa. E se anemia, a gente normalmente repõe o ferro por 6 meses, porque a absorção de ferro não é muito boa, né? Você vê que 80% do nosso ferro é reaproveitado. Então, a absorção e a perda são pequenas. Se está perdendo muito, eu vou demorar para conseguir repor esse ferro. Se essa mulher tem perdas normais ou se fez avaliação ginecológica, tratou a causa, depois continua com deficiência de ferro, com anemia ferropriva, ou em outra situação, se é um homem, né, ele não tem perda menstrual, eu tenho que investigar o trato gastrointestinal. Se eu tiver uma saturação de transferrina aumentada ou normal, principalmente se a capacidade total de ligação do ferro for diminuída, eu tenho que pensar em anemia de doença crônica. Mesmo assim, é importante considerar a anemia ferropriva e, eventualmente, a gente ainda trata, faz um teste terapêutico com ferro por 1 a 6 meses. Se esse paciente, com tudo normal, perfil de ferro normal, ferritina normal, saturação de transferrina normal, e eu tratei e ele respondeu, eu considero que é uma anemia ferropriva. Se não tiver resposta, eu tenho que considerar outras situações, intoxicação por chumbo, associação com outras deficiências, anemia hemolítica ou até uma anemia de doença crônica pura. Lembrando que se for anemia ferropriva, tem que investigar a causa. Caso ferritina normal, saturação de ferro normal e a capacidade total de ligação do ferro estiver normal, tem que pensar em talassemia. Aí a gente vai fazer eletroforese de hemoglobina e com essa estratégia de usar ferro e saturação da transferrina, a gente consegue identificar uns 99% dos casos, onde a grande maioria vai ser deficiência de ferro. Caso não seja identificada uma talassemia, principalmente se a ferritina estiver aumentada, você vai ter que ver a medula. E lá na medula pode estar com estoque de ferro diminuído, e aí fecha-se o caso de anemia ferropriva, ou pode ser uma anemia sideroblástica. O tratamento. Posição de ferro, então, é uma medida paliativa, não é o tratamento final. A causa pode ser definida em até 85% dos casos, e apenas alterações na dieta não são suficientes para corrigir a anemia. A gente ainda vê muitos médicos tratando anemia por deficiência de ferro com dieta. E isso, particularmente, se a anemia está instalada, não vai ser eficiente. Se for só deficiência de ferro, pode até ser suficiente se essa era a causa. Então, eu tenho um paciente que come pouca carne, ou come quase nada de carne, tem um fluxo menstrual aumentado, tá só com a ferritina baixa, não tem anemia, não tem sintoma, eu posso mudar a dieta dela, tratar a causa e isso provavelmente vai resolver. Mas se o paciente já tem anemia, eu tenho que repor. Como que eu reponho? Eu calculo 200 mg de ferro elementar por dia e na criança isso tem que ser 1,5 a 2 mg de ferro elementar por quilo. A gente divide essa dose em 2, 3 vezes por dia para melhorar a absorção e se for sulfato ferroso tem que ingerir o medicamento em jejum, especialmente 30 minutos antes da refeição para melhorar a absorção. Outra medida que aumenta a absorção é usar vitamina C, né, o ácido ascórbico, que aumenta a absorção, mas também aumenta os efeitos colaterais. E o ácido succínico também pode ser utilizado, está em algumas fórmulas, que aumenta a absorção, mas não aumenta tanto os efeitos colaterais, mas aumenta o custo. Quais são os efeitos colaterais? Principalmente efeitos do trato gastrointestinal, como náuseas, cólicas abdominais, diarreia, as fezes ficam negras. Isso pode ser limitante em alguns pacientes. A grande sacada aqui é ter paciência com o tratamento, porque isso melhora no decorrer do tratamento. Então, se o paciente conseguir tolerar esses eventos adversos no início do tratamento, ele vai provavelmente se adaptar e depois de mais ou menos umas 4 semanas vai estar tudo bem. Mas aquele paciente que em 4 semanas não melhorou e está muito sintomático, já é importante considerar outras opções. Reduzir a dose para melhorar os eventos adversos vai reduzir a eficácia. Porém, alguns pacientes, a hora que você reduz a dose, eles vão tolerar melhor a medicação. Então, dependendo do grau de anemia, da quantidade de sintomas, a gente pode reduzir a dose desse paciente. Aí vai ter que ser individualizado. Obviamente que a gente tem que estar tratando a causa. Nunca esquecer de tratar a verminose, porque ainda é muito prevalente no nosso meio e é uma causa importante de perda de ferro. E aqui são as formulações comercialmente disponíveis no Brasil. Então, a gente tem o sulfato ferroso, que está na unidade básica de saúde, e a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer 200 miligramas de ferro elementar. Então, se o sulfato ferroso lá de 300 miligramas tem 60 miligramas de ferro elementar, eu tenho que fazer pelo menos 3 comprimidos por dia, que vai dar 180 miligramas, tá? O Noripurum, por exemplo, que é outra forma que a gente usa bastante, que não necessita de uma forma tão rigorosa de estar sem alimento,
para poder ser absorvido, a gente usa 2 comprimidos por dia. O Neutrofer, que é um ferroquelato, que também não precisa de estar em jejum, mas eu, em geral, peço para o paciente consumir mesmo. Esses que não precisam, eu peço para eles ingerirem em jejum, antes das principais refeições. A gente, normalmente, para fazer 200 miligramas, eu preciso de pelo menos 2 comprimidos de 500 miligramas. Acontece muito do paciente esquecer qual que é a miligrama que ele usa e comprar o de 150, aí vai estar tomando subdose, né? Então tem que sempre checar qual que é a formulação que o paciente está usando e fazer a conta do ferro elementar. Aqui outras formulações, né? O Iberin, ele tem o ácido ascórbico, mas a gente costuma falar na hemato que a gente gosta de fazer ferro sozinho, sabe? Então ferro com ácido ascórbico, beleza, mas com ácido fólico já não é tão bom. Por quê? Porque como existe essa competição e essa dificuldade de absorção, a gente pede até para estar em jejum, pode haver uma redução da absorção porque está em combinação com outros elementos. A gente tem algumas formas em gotas, né? Alguns pacientes não toleram os comprimidos, mas gota eles vão conseguir tolerar. O Combiron, para mim, tem muita coisa, exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Então pode atrapalhar um pouco a absorção. Às vezes eu só troco. Combiron sozinho é muito difícil de achar. O Combiron fólico é o que costuma ter no mercado. Então tem coisa demais aqui nesse comprimido. E às vezes só de trocar e ajustar e conversar com o paciente, eu consigo recuperar a anemia dele, né? Ou dela, que a maior parte dos casos são mulheres. A resposta à terapia, ela deve ser sempre monitorizada, nunca passar a medicação e esquecer o paciente ou mandar para casa e não combinar com ele o retorno. O sinal mais precoce da resposta é o aumento de reticulócito, que vai acontecer no 5º ao 10º dia e que pode ser mais lento se tiver associação com outras deficiências. Não é obrigatório fazer isso aqui, a gente faz em situações de anemia grave ou quando a gente quer testar, está fazendo o teste do ferro, né? A hemoglobina, ela vai aumentar em média 1 grama por decilitro, então o paciente com 8 de hemoglobina vai demorar em torno de 4 semanas para chegar em 12. E aí é a hora que é importante fazer o hemograma para checar se está tudo bem, se já recuperou. O sinal mais tardio da recuperação, que ocorre imediatamente antes da subida da hemoglobina, é a redução do RDW. E 1/3 dos pacientes vai recair essa anemia se você não tratar a doença de base. Clinicamente, a pica regride em 1 semana, as alterações de pele um pouco mais, 1 a 2 semanas, em língua 3 meses, a coiloníquia de 3 a 6 meses, a gastrite não costuma responder à terapia, porque muitas vezes também é a causa da anemia, aí a relação causa-efeito e consequência precisa ser estabelecida, e alterações do sistema neuromuscular respondem melhor ao tratamento com ferro do que a transfusão. Caso você perceba que não houve melhora da hemoglobina, ou seja, teve uma falha no tratamento, você vai checar a adesão, né? Se o paciente não está aderindo ao tratamento, você vai reorientar e vai reavaliar aí dentro de 4 semanas normalmente. Se o paciente, não, ele está aderindo direitinho, você confere se ainda tem ferropenia. Se tiver, você vai tratar. Se não tiver, pensar em outras causas de anemia. No caso de falha de tratamento, então descartar outros diagnósticos, verificar se o paciente não está tomando a medicação direito, verificar como foi a prescrição, checar as complicações da doença de base. Às vezes aumentou o sangramento, é um paciente com mioma e está aumentando o sangramento. Então, por mais que eu dê ferro, eu não vou conseguir suprir as necessidades de perda daquele momento, que é o outro item aqui. E a má absorção do ferro também deve ser avaliada, e normalmente é aqui que a gente identifica a má absorção de ferro. Para aquele paciente que está tomando ferro via oral, não está melhorando, continua com ferropenia, e eu faço ferro endovenoso e ele melhora. Então, o ferro parenteral é indicado para pacientes que tenham incapacidade de ingerir os compostos ou de absorver, ou paciente que não segue a posologia. Falhas repetidas de tratamento, quando a perda de sangue é mais rápida do que a capacidade de absorção pelo trato gastrointestinal, desordens do trato gastrointestinal que podem ser agravadas pela terapia com ferro, como retocolite ulcerativa. Alguns casos de doença diverticular também, a gente prefere a terapia endovenosa. A incapacidade de manter um balanço positivo na hemodiálise, balanço positivo de ferro, né, durante a hemodiálise, e doação de grande quantidade de sangue para autotransfusão. O que é autotransfusão? Você vai lá no banco de sangue, aí você coleta seu sangue, repõe ferro, né, porque você coletou o sangue, guarda esse sangue, aí você vai ser submetido à cirurgia e, se houver necessidade de sangue nessa cirurgia, você usa o seu próprio sangue. O ferro parenteral, ele é mais efetivo, mas é mais caro e tem mais eventos adversos, né, como qualquer medicação endovenosa. A gente calcula a dose e a gente tem que ir checando a hemoglobina e os estoques do ferro à medida que você faz a terapia. Então, você calcula a dose, faz a medicação, aguarda aí pelo menos 21 dias, checa a hemoglobina. Lembrar que os estoques de ferro podem estar normais ou aumentados porque você está fazendo ferro endovenoso, né? Então, você checa a resposta pela hemoglobina e você tem que esperar aí uns 2, 3 meses sem a medicação para você checar o estoque de ferro. Obviamente, o paciente fez a terapia com ferro, a hemoglobina não subiu e o estoque de ferro está baixo porque ainda precisa de mais ferro endovenoso. A gente não costuma usar injeção intramuscular de noripurum porque tem muitos eventos adversos. Todos os demais que eu conheço nunca usam dessa forma. A gente usa o ferro endovenoso. É importante diluir em pelo menos 100 ml para cada ampola, mas a gente costuma diluir aí 2 ampolas em 500 ml, né? Então, o ferro parenteral IM, ele pode levar dor, pigmentação da pele, aumento dos linfonodos locais, que pode durar várias semanas. Na infusão endovenosa, pode-se ter dor local, queimação, gosto metálico na boca, e para ambos os casos, a gente pode ter reação
alérgica, né? Pode ter hipotensão, dor de cabeça, urticária, náuseas e até uma reação anafilatóide. E alguns sintomas tardios, linfadenopatía, principalmente na aplicação IM, artralgia, mialgia, eventual febre. Olha, eu acho que febre, eu vi 1 ou 2 pacientes em 20 anos de hemato fazerem, assim. Depois que a gente padroniza de fazer a medicação de forma mais lenta, a gente praticamente não vê evento adverso, e aqueles pacientes que têm reações alérgicas à aplicação, a gente pode pré-medicar. Hoje em dia a gente tem 2 formulações melhores que o Nutri-Por-1. Uma é o Ferrinject, né, que a gente pode fazer infusões de 15 minutos, e a outra infusão é o Manofer, que é bem parecido com o Ferrinject, acabou de chegar no Brasil, mas a gente ainda não tem disponível aqui na cidade. O problema deles é o preço. É indicado profilaxia em alguns casos. O grande problema são 2 fatores. O primeiro são os efeitos colaterais gastrointestinais e o segundo é a incapacidade de você manter a motivação da pessoa a fazer profilaxia por mais do que 2, 3 meses. Porque esses pacientes que estão fazendo profilaxia não estão realmente doentes. E mulheres grávidas, então, as necessidades do 2º e 3º trimestre não são resolvidas apenas com dieta, então é muito importante fazer suplementação com pelo menos 100 mg de ferro elementar, e aqui a gente não se importa do folato estar junto, porque é importante repor folato para essas mulheres. O 1º trimestre, o grande problema de se fazer a reposição é por conta daquele enjoo matinal. Durante a amamentação, como a menstruação está suprimida, as necessidades de ferro se aproximam das necessidades de ferro das mulheres que menstruam, então não tem necessidade de suplementação profilática. Se a paciente já tinha uma deficiência de ferro instalada, mantenha a medicação, que aí nesse caso é tratamento. A OMS sugere programas de suplementação por 2 a 3 semanas, várias vezes ao ano, em pré-escolares e em escolares, e a prevenção de anemia na infância inclui a promoção do aleitamento materno, crianças com baixo peso suplementar a partir de 2 meses, e a utilização de alimentos que aumentem a absorção de ferros ou que sejam fortificados com ferro, exatamente com esse objetivo aqui de prevenir a anemia na infância, que é muito prevalente.